Eu quero falar um pouquinho para vocês hoje de neurônio espelho, como que funciona isso, né? Aquela famosa frase, quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Isso faz total sentido. Assim como a nossa energia, ela contamina o ambiente, contamina as pessoas que estão ao nosso redor, contamina tudo que está ao nosso alcance, é como se nós tivéssemos essa irradiação, né? Que vai transmitindo para as pessoas se eu não tô bem, se eu não tô triste. Eu tava até falando hoje de um exercício que eu passei na imersão, quando a gente anda cabisbaixo, é sinal que você tá sempre mais desmotivado, e isso vem com o comando já do cérebro, né? O neurônio espelho, ele é basicamente isso, né? Tudo e qualquer tipo de doença começa antes na nossa mente, no nosso cérebro. Tem até um livro que eu postei ele algumas vezes aqui, que eu tô lendo, que fala sobre a biografia do cérebro, que fala como o cérebro consegue colorir o nosso mundo, né? É diferente, seria inusitado se nós conseguíssemos ver como o nosso olho nu enxerga de fato a vida como ela é. A vida, ela como ela, se nós pudéssemos enxergar, né, a vida como ela é de fato, ela é preta e branca, ela é cinzentada, a gente não ia ver cor, não ia ver graça. Tudo isso é construído e desenhado pelo nosso cérebro. E aí eu até coloquei uns adendos aqui, né, na minha listinha. Então seja muito bem-vinda, sou Paula Nascimento, autora do Método GPS. Estamos com uma imersão que foi lançada há poucos dias e daqui uns dias tem novidade para vocês. E eu até coloquei um adendo aqui, quando você vai no velório, que você tá naquele clima triste, inclusive, quando eu fui para os Estados Unidos, a primeira vez que eu fui visitar os Estados Unidos, Nova York, eu fui onde teve o atentado. E eu falo assim, se alguém tivesse me dito como a energia daquele lugar era baixa, ruim, afinal de contas teve muitos mortos lá, e ainda é uma área muito triste, onde as pessoas, né, tem aquela, é como se fosse uma cachoeira, né, caindo de água, que é um infinito, né, vai caindo, até o fim você não consegue ver, é um negócio que cai água de forma infinita. E aí você olha aquilo lá, se alguém tivesse dito pra mim, Paula, eu fui visitar aquele lugar e a energia era péssimo, muito baixo, por conta, né, de muita gente ter morrido ali, eu não ia acreditar como eu acreditei. Eu saí daquele lugar, eu tava com uma energia muito baixa, eu tava muito sugada, tava muito complicado. Ainda comentei com minhas amigas, falei assim, gente, vocês estão sentindo a mesma coisa? Ela falou, nossa, parece que eu não conseguia nem sorrir depois. Como que afeta de fato a energia do ambiente, né? O lado positivo é que você pode escolher com quem você quer se relacionar, onde você quer estar, né? Ai, Paula, mas chega no meu trabalho, eu não posso escolher. Tá, mas você pode escolher como você vai se sentir. Então isso já é um grande poder que você tem nas suas mãos. E eu coloquei aqui também, quando você chega no velório, de repente, né? Porque o tema da live é neurônio espelho, é a base da empatia. Então quando você chega, de repente, num velório, e tá aquele clima, né, de tristeza, né? Obviamente, o clima de velório, e você consegue, né, pegar aquela energia do ambiente, você também fica triste. Assim como o sorriso, quando você tá conversando com alguém, tem um vídeo que rola bastante na internet, que mostra a pessoa no metrô, né, começa a fazer umas piadas, começa a dar muita risada, a pessoa chega, não sabe nem o que tá acontecendo, mas dá risada também, e aquilo começa a contagiar. Assim como a energia da felicidade, a energia do riso, ela contamina, assim é do mesmo jeito a energia da tristeza. Então eu coloquei aqui, um velório, você começa a chorar e não possui uma afetividade, é porque você usou o neurônio espelho. Então você sentiu aquele clima, você sentiu uma empatia. A única pessoa que não consegue ter empatia, né, que é você se comover pela dor do outro, ou se comover com a felicidade do outro, é o psicopata. Psicopata só são diagnosticados com psicopatia acima de 18 anos. E aí 4% da população pode ter a psicopatia. Então é um nível baixo, né? Não tanto, se a gente for parar pra pensar, porque psicopata ele não tem amor nem no outro, nem nos seus próprios pais, quem dirá, né, em si, assim. É como se a gente falasse, quem dirá no próximo que esteja sofrendo. Ele só consegue ver a empatia no outro quando isso pra ele é empatia, o que pra gente não é. Ele só consegue ver a empatia no outro quando ele consegue tirar vantagem disso, tá? Então, tudo isso é utilizado no neurônio espelho, que nem bocejar. Se alguém boceja, o estudo comprova que você pode até falar, mas fulano bocejou perto de mim, mas eu consegui, não bocejei. Mas até 50 minutos depois, a pessoa vai bocejar. Então, ela tem esse delay de tempo, mas ela vai bocejar. Então, aí já fala sobre o nosso neurônio espelho, né? Então, se de repente eu abre a boca aqui agora, obviamente, né? Quase certeza que a maioria de vocês aí também abriu a boca, né? Bocejou aí agora. Por quê? Porque é neurônio espelho, a gente se conecta através daquilo que nós somos, daquilo que nós vemos. E tem um estudo que mostra que em 1900 até coloquei aqui, não é muito longe,
Em 1994, em Parma, na Itália, o Jacques Rissolati, ele pegou, sim, o Jack Rissolati, ele fez um estudo que ele descobriu por um acaso, né, essa questão do neurônio espelho. Por quê? Porque ele foi fazer um estudo com macacos e esse macaco estava lá como todo, né, experimento preso, tudo totalmente. E chegou uma pessoa que ia fazer parte do experimento, um dos cientistas, e pegou uma uva passa e colocou na boca. E esse macaco estava todo cheio de fiação, tal, para poder sair, todo esse estudo, né, tecnológico que ele estava fazendo. O macaco se movimentou, neurônio, tá? A gente tá falando. Ele teve uma movimentação de como ele sentisse que ele estava comendo aquela uva passa. Ou seja, ele viu a pessoa comendo e ele sentiu como se ele estivesse fazendo aquele movimento de comer. Todas as mesmas características, né, que aquela pessoa tinha feito, o macaco também pensou em fazer. Aí foi quando ele descobriu essa questão do neurônio espelho. Então isso já, e se for ver, não é um estudo muito antigo, né, em 1994, e aí mostra que nós temos a nossa neuroplasticidade. O que é neurociência? É um estudo, vários estudos sobre os nossos neurônios, né? Então, a neurociência traz esse novo estudo, né, novo, porque é de 94, mostrando que sim, nós temos a neuroplasticidade, inclusive nesse livro também fala do cérebro, mostra que nosso cérebro é mutável, graças a Deus, então você pode mudar aí o seu cérebro, desde formato, desde pensamentos, desde energia, desde tudo que você faz até o seu último dia de vida. E a notícia boa, né, o que eu acho, né, para muita gente, talvez não, é que o ambiente ele molda aquilo que nós somos, o ambiente ele molda aquilo que eu penso, o ambiente molda aquilo quem eu sou. Né? Então, se você se relaciona com pessoas que você fala assim, mas eu não gosto de fulano, é sinal que você tem as mesmas características dele. Na verdade, você tá, ou dela, né? Você tá se relacionando com essa pessoa, na verdade, você tá se relacionando inteiramente com você. Paula, mas eu acho fulano, eu acho que eu já falei em algum momento isso aqui, eu acho fulano muito desonesto, mas não sei, às vezes eu tenho que ser simpática, às vezes eu preciso, mas às vezes eu respondo a mensagem. Cuidado, porque o fato de você estar atraindo já mostra muito mais sobre você do que sobre a pessoa. Ou então você fala, mas o meu filho se relaciona só com... Meu filho é tão quietinho, tão isso, tão aquilo, se relaciona só com gente que não presta. Cuidado, às vezes tem algo adormecido ali dentro que revela que realmente é aquela pessoa que ele gostaria de ser. Por quê? Porque a gente fala do nosso id, nosso desejo primitivo, né? Porque a construção do superego é a construção de moral e ética que nós aprendemos com os nossos pais. Então tem todo esse contexto. Eu até coloquei aqui, toda doença nasce primeiro nas emoções e as nossas doenças, né, as doenças autoimunes, ela não se sabe a causa de fato, mas a causa é do sistema límbico, que eu já expliquei. O sistema límbico faz parte das nossas emoções, o sistema neocórtex é a nossa racionalidade. Então todas as nossas doenças, ela vem através de uma emoção, ela nasce através de uma emoção, que é no sistema límbico. As pessoas que andam juntas, elas se parecem. Então, quando você pensa assim, eu tô atraindo só traste. Mas peraí, por que eu tô atraindo pessoa assim? Porque o meu ego foi introjetado na minha infância, que o relacionamento ideal é esse tipo de pessoa, ou então eu me relaciono com pessoas que são parecidas com o meu pai, porque é a minha maior referência, ou com a pessoa que foi meu tutor, eu teve a minha referência masculina. Ou, mas a minha filha é tão boazinha e só relaciona com um cara que não presta. Então, cuidado. Às vezes você acha que ela é esse perfil de boazinha, ou às vezes é esse perfil de quieta, porque ela tá sendo aquela que você deseja que ela seja por medo, mas não que ela seja de fato essa pessoa. Às vezes ela tem um desejo muito primitivo de ser essa pessoa solta, de ser essa pessoa que talvez você julgue, né, de ser uma pessoa, um traste, mas que também não é. Sei que é difícil, eu coloquei aqui, quando você anda com alguém e tem coisas que você não gosta, é difícil de olhar pra dentro. Mas sim, você tem muita semelhança com essa pessoa. Empatia é quando você tem uma capacidade imaginativa de se colocar no lugar do outro. E aí você vê muita semelhança com essa pessoa. Então assim, todas as vezes, eu até falei isso ontem, tem Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, ele fala uma coisa que eu levei isso pra mim sempre. Se você, todas as suas ações que você for cometer, tudo que você for fazer, você pensar assim, essa ação minha vai ser estampada numa capa de jornal. Eu vou fazer? Não vou, né? Porque isso, imagina ser estampado isso na capa. Então não faça. Aí já baseia basicamente o que é moral para você fazer ou não.
o que infringe os seus princípios e valores ou não. Então, quando você se relaciona com uma pessoa que às vezes você fala, ai, fulano é muito crítico, nossa, meu Deus. Às vezes você também é muito crítica ou muito autocrítica, tá? Então, vocês não é só crítica com o outro. Pessoas que são muito autocríticas, elas acabam derramando e colocando isso no colo do outro. Então, quando um copo muito cheio, esse copo derrama e eu atinjo todos que estão ao meu redor. Até coloquei aqui, ó. Em uma conversa que tiver várias pessoas e todos concordando, tenha certeza que tem um manipulando. Então, assim, não queira que numa conversa, né? Às vezes você tá num ambiente que você é o molde daquelas 5 pessoas que vivem ao seu redor. Então, quem são essas 5 pessoas que vivem ao seu redor? São pessoas mais narcisistas, pessoas controladoras, pessoas ciumentas. Inclusive, no Neurônio Espelho, a gente fala sobre as pessoas ciumentas. Não é só uma questão de insegurança. Ah, mas eu tenho ciúme por ser trocada. Ah, mas eu tenho ciúme. É porque no seu neurônio, né, no seu neurônio normal, né, agora falando da questão do espelho, você tem aquele desejo primitivo, talvez, de trair. Então, eu sei que, assim, pode parecer e ressoar uma coisa meio diversa, falar, nossa, vou ouvir isso agora, talvez não faça sentido pra mim. Mas aquele homem que toda a vida traiu a mulher ou vice-versa, né, e essa mulher continua com esse homem, mesmo, né, tendo essa questão do adultério, é porque ela também pode ser que tenha esse desejo muito primitivo dentro dela porque a partir do momento que você aceita, você é igual à pessoa. Isso eu estou falando numa questão de estudo, tá? Neurônio espelho, uma questão da neurociência, não sou um achismo meu. Ai, Paula, não. Se tá com dúvida, estuda sobre neuroplasticidade, estuda sobre neurociência, você vai entender isso que eu tô falando. Se você aceita que o outro mantém esse adultério, se você aceita que o outro xingue, briga, bate em você, às vezes fala assim, nossa, mas fulano é tão quietinho e eu sou tão assim faladeira. Talvez você conhece a fundo essa pessoa. Ah, mas eu tô falando do meu marido. Mas talvez esse é o jeito dele. E aí, dentro lá no fundo, ele queira ser uma pessoa diferente. Ele ainda tem o desejo de ser diferente. Porque muitas das vezes a gente olha para as pessoas e fala, nossa, mas fulano mudou, não era assim. Talvez não era o desejo. Talvez a pessoa se molda pelo outro pelo fato de muita crítica, às vezes a pessoa fala assim, às vezes eu vejo relacionamentos que o casal, às vezes a mulher ou o homem critica tanto o outro, nossa, mas que fez você fazer isso, que ela se entra naquele molde e ela se apaga, né? A pessoa se apaga. Então, todas as pessoas que você relaciona, até eu falo às vezes pra Camila, fulano é casado com ciclano que, nossa, tem perfil de abusador. Aí, porque a gente que estuda isso mais consegue ter uma melhor noção disso. Aí a pessoa fala assim, nossa, tem perfil de abusador. Você fala, então, mas será que ela não é? Porque toda vítima se torna perseguidor. Toda aquela pessoa boazinha, quando pisa no calo dela, ela se torna perseguidora, ela sai do papel de vítima para um papel de acusadora, né? Então passei naquela triangulação do Karpman que eu já falei pra vocês, drama, né? Triangulação de drama de Karpman. Então, porque você anda, com quem você se relaciona, algumas pessoas ficam o tempo todo brigando com ela, você escolheu aquela pessoa porque ela é igual a você. Então, se você fica brigando com aquele fulano, com aquela fulana, com aquela amiga, é porque você escolheu uma pessoa que é igual a você. Mas você não dá conta e aí você vai e briga com o outro, achando que tá brigando com a outra pessoa, mas que na verdade você tá brigando consigo mesmo. O neurônio espelho, ele se altera, foi o que eu acabei de falar. Com seu amadurecimento, sim, nós podemos dar plasticidade, ou seja, esse movimento, essa mudança para o nosso cérebro. Então, ele vai poder sim se modificar com o passar do tempo, com o ambiente que você vive, com a nova sua crença que você coloca na sua mente. Então, assim, eu quero, e foi o que eu já expliquei sobre genética e epigenética. Mas eu quero, a partir de agora, mudar os meus hábitos. Eu quero, a partir de agora, entro para uma busca insana de autoconhecimento e quero mudar esse meu perfil. Eu quero se tornar uma pessoa mais de atitude, como a gente está fazendo ali na imersão. Aí você, Paula, consigo fazer isso? Consegue. A partir do momento que você coloca, né, essa epigenética em cima dessa genética sua, mas eu tenho uma genética de família toda gordinha. Mas porque tem um ambiente para isso, né? Além das questões emocionais, a gente cria um ambiente onde as pessoas comem e se alimentam mal, onde não tem bons hábitos. Então você cria uma genética e usa isso como uma culpa. Então, se você aplicar bons hábitos, mudar a sua rotina, mudar a sua energia, né? A forma como você é, ser grata, a sua forma de empatia e se relacionar com pessoas que buscam o mesmo que você vai conseguir mudar essa neuroplasticidade sua, tá?
Eu coloquei aquele amigo que você anda, você não gosta de parecer. Você só anda com ele porque você tem empatia, ou seja, porque você se sente no lugar dele, você se conecta com ele. Por mais que você ainda não amadureceu esse tipo de pensamento, as pessoas são exatamente, que nós nos relacionamos exatamente igual a gente. Aí eu coloquei, nós somos exatamente iguais às pessoas que você escolhe para caminhar, sendo o marido, seus 5 amigos, a esposa. Ah, mas eu tenho pai e mãe narcisista. Deus me livre, eu não quero ser igual. Você precisa, com o tempo, elaborar isso, né? Aceitar que a sua mãe é daquele jeito, que seu pai é daquele jeito, porque senão você vai morrer, né? Os seus pais não irão mudar e, além disso, você vai repetir. Então, toda vez que eu falo sobre a questão do narcisismo, da questão da elaboração disso, é você entender, respeitar, honrar e despedir desse tipo de comportamento. Então, quando eu sinto que a pessoa... O que é o narcisismo, né? Quando você tem um amor absurdo por si, consigo mesmo, né? Então você só consegue olhar para si. Você não consegue ter um olhar mais empático pro outro. E toda vez que você olha pro outro de alguma maneira, você vê um reflexo de si mesmo. Então, assim, eu só faço algo pro outro quando eu tenho um benefício para mim. Senão eu deixo de lado e não vou fazer. Então, você conseguir elaborar esse pensamento narcisista, esse dos seus pais, vai te ajudar muito a crescer e a conseguir mudar essa sua neuroplasticidade, né? Para que você consiga ter novos hábitos, que você consiga atrair novas pessoas, novos ambientes, que você consiga atrair novos relacionamentos, para que você consiga sair desse fluir, né? De pensamentos e negatividade, de pensamento, de pessoas com características que você não gosta. Ah, mas fulano é muito irritado. Na verdade, aquilo te incomoda porque você também é. Ah, mas fulano muito calmo. Aquilo te incomoda porque você não consegue ser, tá? Então, as características boas que você olha pro outro e te incomoda é porque aquilo você não consegue ser. Então, você precisa criticar o outro. De novo, quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Aí eu coloquei assim, ó. O que sai da sua boca fala de você e não do outro. Projeção com identificação. O que é o mecanismo de defesa da projeção, Paula? Todas as vezes que eu sonho, por isso que eu falo que o sonho fala sempre do sonhador, tá? De você. Então, assim, todas as vezes que eu sonho, ele pode vir numa maneira de elaborar, né? Então, o que você vivenciou dia a dia. Boa noite, Ana. Pode vir de forma que elaborar. Então, eu deitei, dormi, eu sonhei que eu tava com um monte de ninho de passarinho, um monte de ninho de cobra, e eu corria daquilo. Tô dando um exemplo, tá? Quando você sonha esse tipo de sonho, o que quer que seja, tá falando sobre você. Então, de repente, assim, você tá fugindo de um problema que você precisa resolver. O seu sonho fica te trazendo de outras formas isso para que você elabore isso, para que você resolva. Olha, Paula, você precisa resolver. Sabe aqueles problemas da sua vida que tá aí, que você só tá arrastando e que você tá correndo? Então, eu preciso que você resolva ele. Então, enquanto você não resolver, os seus sonhos vão ficar te trazendo, né? De todas as formas possíveis para que você elabore isso. Ai, Paula, mas eu sonhei que tava eu e uma tia minha e uma avó, que há muitos anos eu não via. Tudo bem, você pode estar sonhando e projetando nela aquilo que você tá vendo, né? Então, eu projeto, de repente eu sonho com a Camila e aí eu sonho que a Camila saía correndo. Na verdade, não é a Camila que sai correndo. Na verdade, eu saio correndo, mas eu projetei aquilo que é meu e coloco isso nela. Então, todos os sonhos, ele fala assim, sempre do sonhador. Eu sempre falo isso aqui em todas as lives, né? Mas aqui sempre tem alguém novo pra poder escutar. Mas eu até coloquei aqui, eu acabei de falar, mas meu marido é quieto. Às vezes dentro dele tem uma pessoa que não é tão quieta assim. O superego do sujeito é o superego dos pais, como que eu expliquei. A minha moral e ética, né, os meus princípios, os meus valores, eles são introjetados em mim quando eu tenho meus 6 anos de idade ali. Então, todas as vezes que eu tenho a minha moral, meu princípio, minhas virtudes e os meus valores, eu venho com um modelo dos meus pais. Até coloquei aqui, quando você aceita, é porque você tem uma pessoa aí dentro para sair, né? E aí eu coloco até uma parte aqui, Nós espelhamos as outras pessoas, os seus movimentos, as suas emoções, o seu humor e as suas intenções. Mas tudo isso a gente faz inconscientemente, como eu já expliquei a questão do iceberg. Então, não adianta um pai e uma mãe vir falar pro filho, você precisa fazer X, Y, Z. Ele não tá ouvindo aquilo. Ele está apenas vendo o que eles estão fazendo. Então, se eu vejo meu pai fazendo isso, meu pai, não pode fumar e pega o cigarro e fuma, eu sempre vou replicar aquilo que eu estou vendo. Então, por isso que tem muitos pais que às vezes criticam muitos filhos, né? Nossa, mas que absurdo, né? Não foi isso que eu ensinei. Não foi isso que eu ensinei, mas foi isso que eu fiz. Então,
desde a nossa infância, desde na hora que nós somos concebidos, e aí nós passamos a ter o primeiro olhar nosso cativante com a mãe, nós já sentimos a sensação, quando a mãe tem aquele olhar para a criança, ainda assim a criança não está sabendo de nada, mas ela sente aquele olhar meio fechado, quando a mãe está para baixo, quando a mãe está triste, ela já sente aquele movimento, e ela nunca acha que é pelo ambiente, ela sempre acha que é por ela. Então tudo ali, a sua construção de personalidade, a sua construção do que é bom, do que é ruim, dos seus princípios, dos seus valores, está começando a ser construído já ali na sua concepção, pelos burburinhos, né, do intestino da mãe. Quando a mãe briga com o marido, quando a mãe briga em algumas circunstâncias com o pai, né, ou enfim, no ambiente familiar, esse útero ele se contraindo, a criança sente. Então, é muito importante que toda essa percepção que você tenha já seja da infância. Paulo, mas agora meu filho já está crescido. Nunca é tarde pra gente mudar e reverter aquilo que a gente acredita que possa ser melhor pra nós, né? Aí eu falo, muita gente fala assim, mas meu filho já cresceu e agora? Agora cabe a ele buscar isso, né? Essa mudança que ele tanto deseja, que ele tanto quer. O que é importante, de repente falar, olha filho, eu tenho buscado isso e eu vi que talvez eu tenha errado lá na sua infância e agora é um motivo para que a gente consiga consertar isso, né? Porque nunca é tarde, né? Eu falo que os pais, eles não são culpados, mas eles são responsáveis de quem nós nos tornamos, de quem nós somos, né? Então eu coloquei aqui, ó, quando você aceita, é porque você tem dentro de você uma pessoa doida para sair. Ciúmes é projeção do neurônio espelho dentro da sua cabeça, porque você tem a vontade de trair. Eu coloquei aqui um adendo. Então, todas as vezes que alguém fica com ciúmes, às vezes eu falo, fulano tá com ciúmes desse jeito exagerado, porque vai ver que ele faz. Essa teoria nunca foi errada. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas fulano ciúme muito exagerado. Mas por que não é? Porque é inseguro? Talvez porque o desejo genuíno dele seja fazer o mesmo. Mas eu projeto no outro aquilo que é meu. Cuidado com quem você está andando, tá? Cuidado com as pessoas que você está se relacionando. Cuidado com as pessoas com quem você anda conversando. Cuidado com as pessoas com quem você compartilha a sua dor. Né? As pessoas que estão ao nosso redor, aquele ditado que eu sempre falei, às vezes a pessoa quer te ver bem, mas nunca melhor que elas, né? Mas o melhor disso tudo é a gente saber que as pessoas com quem eu me relaciono, as pessoas com quem eu convivo, as pessoas com quem eu partilho tudo isso, são pessoas que têm as mesmas características que a minha. Então, se eu estou sempre com uma pessoa que é fofoqueira, é porque lá no fundo eu também tenho um grande indício para ser, e né, fofoqueira. Se eu tenho uma pessoa que anda muito melancólica, muito triste, muito para baixo, é porque eu também estou emanando essa energia. E pessoas, quando você se afasta, quando você se relaciona com alguém e você fala, nossa, Deus me livre, não é essa pessoa que eu queria pra mim, e eu acabo me distanciando. É porque você seus princípios, os seus valores morais não corrobora com esse tipo de pessoa. Então você acaba se afastando de fato. Então, o que eu queria deixar essa mensagem de que neurônio espelho quando Pedro fala de Paulo, fala mais de Pedro do que de Paulo. As pessoas com quem você se relaciona, em especial 5 pessoas que você mais se relaciona, são as pessoas que ditam quem é você, né? Então, no meu ambiente familiar, nas minhas amizades, no meu relacionamento amoroso, você sempre vai se relacionar com pessoas que são iguais a você, tá? Mas e pessoa com quem eu trabalho? Eu preciso trabalhar. Aqui a gente não fala de trabalho, porque você precisa ter uma questão de ética, né, para fazer os atendimentos, enfim. O que fala mesmo são aquelas pessoas que convivem com dentro de você.